Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é quinta-feira, a data que sempre traz os nossos encontros ao vivo. Quinta-feira à noite, às 21 horas, ponto a ponto, onde questões que necessitam opiniões e que ocorrem a partir dos fatos que nós temos na sociedade são postas à mesa para a nossa bancada debater. Na noite de hoje, um programa temático. Pautei alguns fatos que ocorreram nos últimos tempos em Nova Prata e decidimos trazer a segurança pública para ser conversada, ser opinada e ser debatida aqui na Conecta Mais TV. E hoje eu tenho a honra de receber Caroline Bresolim, capitã da Brigada Militar, lotada aqui no 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas em Nova Prata, atuando como comandante da 2ª Companhia. E Liliane Pasternak Kran, delegada de Polícia Civil, titular da 15ª Delegacia de Polícia Regional de Nova Prata. Teríamos a presença do professor Doade Antônio Brena, chefe de gabinete do município, mas ele teve que se ausentar por força aí de um resfriado contraído no dia de ontem. Capitã e delegada, sejam muito bem-vindas. É uma honra para a Conecta Mais TV e uma honra também para o nosso programa Ponto a Ponto receber as duas autoridades constituídas pelo Estado do Rio Grande do Sul que cuidam dos dois braços policiais, a Polícia Civil e a Brigada Militar, para falar seriamente sobre segurança pública e sobre situações que ocorrem na nossa cidade, uma pequena cidade, e até quando nós vamos poder nos classificarmos como uma pequena cidade segura e tranquila. E esses assuntos correm do boca a boca, vão pela população. É a conversa do bar, é a conversa do colégio, é a conversa na faculdade, e isso se espalha de uma forma a suscitar fatos que ocorreram nos últimos 2 anos, no último ano, no último mês, na última semana, e que trazem à tona questões voltadas à segurança e à violência, que muitas vezes não estavam estampadas de forma tão expressa no dia a dia da nossa população. Eu separei, para balizar os nossos sempre 3 blocos do programa, 3 fatos, um que ocorreu no começo no final da última semana, na sexta-feira, um que ocorreu no mês passado e outro que ocorreu em 2021. 3 facetas da situação da criminalidade, da violência, que são estampadas aqui no nosso município, para que possa ser debatido e ser trazido na forma de opinião, além de outras situações que ocorreram. Na semana passada, na última sexta-feira, dia 4, com o objetivo de apurar crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes e o compartilhamento de pornografia também de caráter infantil, ocorreu aí uma operação. Na ação foram cumpridos um mandado de busca e apreensão contra um morador do município suspeito de integrar esse tipo de grupo em redes sociais destinados ao compartilhamento de pornografia infantil. Ao colega de bancada que está aqui hoje, qual a intensidade proporcional desses crimes sexuais e também da violência doméstica que nós temos na cidade de Nova Prata e quais fatores sociais a gente pode identificar nessas ocorrências? A violência em uma pequena cidade começa em casa ou ela tem fatores externos? Já que a delegada deu cabo aí no cumprimento dessa operação, eu passo a pergunta para a senhora. Seja bem-vinda, delegada. Obrigada pela oportunidade. Bem, obviamente, né, o ser humano, quando ele está em conflito, ele tem inúmeras situações que o levaram a estar em desajuste social, né? A família, a posição econômica que o cidadão está gozando naquele momento, a situação pessoal e as influências, elas corroboram para que tu tenha uma formação de personalidade mais ou menos suscetível a algumas leads para as quais as outras pessoas, às vezes vivendo no mesmo ambiente, não se entregam, né? E nós temos já falando direto a respeito, assim, da questão de tu estar numa situação desfavorável, tua família também pertence a uma classe mais desfavorecida economicamente, e nós temos ali pessoas extremamente honestas, trabalhadoras, né, e contrárias ao crime, ao passo que parece que
tantas pessoas com muita suscetibilidade já então debandam para um caminho mais fácil, né, que nem sempre é o mais fácil, né, mas aparentemente se sentem seduzidas, né, por uma vida mais simples, assim, de tentar obter as coisas a todo custo, desrespeitando todo mundo e causando extremo sofrimento para sua família, para si mesmo, envolvendo com tráfico de drogas e tudo mais. Então, eu acho que, assim, é uma construção, né, ninguém nasce criminoso e ninguém nasce perfeito e saudável e correto. E aí, para encaixar sobre a violência doméstica, né, nós temos a violência doméstica em todo tipo de classe social, né? Então, é padrão de comportamento, é padrão de estrutura do indivíduo, né? Me lembro nos idos do estudo de criminologia, tinha um autor italiano, ele era chamado Cesare Lombroso, ele escreveu um livro chamado Lombro Criminoso, e ele descrevia, né, quais seriam os estereótipos. Isso hoje, obviamente, já não cabe mais, né, rotular de que tipo de situação ocorre. A respeito dessa operação em específico, às vezes a gente acha que isso ocorre em grandes centros ou que isso está muito distante. A gente tem o compartilhamento desse tipo de material, de pornografia infantil ocorrendo também. Claro, a internet é global, né? Em qualquer lugar. Eu acho que essa semana também houve outras divulgações bem assim, rumorosas nesse sentido, e hoje também tem uma divulgação com relação a abuso em local de religião, assim, centro religioso. Isso acontece, né? A gente tem que saber que a internet ela propulsiona muito mais esse tipo de acesso, esse tipo de conteúdo, e aí nós temos assim muitos critérios de controle, tem muito controle sobre isso, e existem vários sistemas integrados, né? Polícia Federal, polícias todas e organismos internacionais, tanto policiais quanto não policiais, de proteção dos direitos da criança e de repúdio a esse tipo de coisa. Então, a gente vai ter um filtro muito mais focado do que havia antes. E dentro desse filtro, nós tivemos um alerta de acesso, né? Então, existiu a operação com uma fundamentação nesse alerta, e agora nós temos material que já foi levado para a perícia, e aí esse material vai ser analisado e vai se ver que tipo de conteúdo, se simplesmente um acesso, simplesmente estar conectado a grupos que armazenam esse tipo de material, ou ainda a produção desse material, que eu acredito que não é o caso da nossa operação. É alguém que acessa conteúdo indevido, acha que está completamente ileso de qualquer coisa, como todo mundo acha, né, por estar na internet, né, que tu pode falar qualquer coisa, que tu pode acessar qualquer coisa, e aí tem links, tem palavras-chave, tem sites que eles estão sendo monitorados para que esse conteúdo seja cada vez mais trabalhado, mais reprimido, para que não exista mais, né? Só que os distúrbios, né, de comportamento sexual, eles sempre existiram, né? E sempre vão existir, né? Eles fazem parte de uma cabeça doentia que acessa aí e tem interesses totalmente diversos do que 90% da população tem, né? Capitão Bresolim, na parte da Brigada Militar que atua de forma imediata nesse tipo de ocorrência, a violência doméstica, aquilo que ocorre dentro das casas, o brigadiano que é acionado, porque é o 190, que é discado quando a situação foge ao controle. Quais são esses reflexos e o que a gente pode falar sobre a área de atuação aqui na nossa cidade e também na região? Então, boa noite, Thiago. Boa noite, delegada Liliane. É um prazer estar aqui, então, conversando com a comunidade local a respeito de segurança pública. Quanto à violência doméstica, esse assunto que está tão em pauta esse mês, em notório também, nós estamos vivendo o Agosto Lilás, dentro da área da segurança pública, que é justamente conscientizar a comunidade local, né, para que a gente consiga denunciar e consiga estancar esses crimes e essas violências que vêm acontecendo dentro dos lares da nossa sociedade, e principalmente que a mulher consiga se enxergar dentro da sociedade, que consiga se enxergar dentro da sua profissão, que consiga se enxergar como um ser humano, né? Então, estamos vivendo essa proposta dentro da instituição, dentro da Brigada Militar, justamente para apoiar essas mulheres que estão passando por esse tipo de violência, que é, sim, como a delegada Liliane falou, né? A gente vive uma constante reprodução pelos meios da internet, pelos meios de comunicação desse tipo de violência.
E a violência doméstica, ela existe em toda e qualquer classe social, do mais pobre ao mais rico. Isso passa, e isso é do ser humano, como a delegada muito bem falou, também, de uma cultura muito patriarcal que nós vivemos, né? E isso vai mudando com o passar do tempo. Hoje, então, o nosso 190 é um dos principais acessos, né? Quando se fala em questão de algum crime que venha a ser cometido, bem como uma violência doméstica. Então, nós vamos possivelmente dar o primeiro apoio para essa mulher que está passando por esse tipo de violência. Vamos ser possivelmente os primeiros a chegar naquela ocorrência. E aí, com certeza, é uma ocorrência que a gente tem que ter um trato diferenciado para tratar, porque nós estamos com uma mulher que já foi abusada ou que sofreu alguma violência psicológica, uma violência própria no seu corpo, enfim. E aí nós vamos ter que ter um trato diferente com essa mulher para que ela não sofra um trauma ainda maior ali naquele momento, né? Que ela está sendo atendida, porque ela já está sendo, de uma certa forma, vitimizada, né? Pela própria sociedade e como um todo. Mas isso é uma realidade, não só de grandes centros, de centros pequenos, de locais menores, comunidades de interior. É uma realidade, uma triste realidade, infelizmente, mas que nós temos, que a sociedade tem que saber que tem, né, grupos de apoio, que conta com a segurança pública, tanto com a brigada quanto com a polícia civil, tanto para a parte do atendimento da ocorrência, quanto para a parte posterior, investigativa e do apoio para que essa mulher consiga aí, retomar a sua vida, né, e dar um basta nessa violência. Vamos pensar assim, a gente tem uma situação ocorrendo, né? Muitas vezes é aquela frase velha, que é um jargão do patriarcado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Hoje essa concepção ela já não nos cabe mais, assim como o lombroso não nos cabe, né? Isso também não ocorre mais. Eu me lembro uma época de um vídeo que circulou pela internet, isso aconteceu nos Estados Unidos, o sujeito fez um teste, ele alugou um apartamento, e ele decidiu começar a tocar bateria depois das 10 horas da noite. Aí todos os vizinhos vinham reclamar. Na semana seguinte, ele colocou um som muito alto. Daí todo mundo foi reclamar. Na terceira semana, ele colocou o som também, só que era uma briga de casal. Ninguém apareceu para falar nada a respeito daquilo, porque ninguém quis se envolver. Hoje, quando se vislumbra uma situação de violência, ou uma situação de abuso, ou alguma circunstância desse tipo, existe uma rede de apoio que vai dar toda a circunstância. Estou visualizando uma situação de violência doméstica ou de violência contra menor. Qual é o canal que eu devo acessar? Quem que eu devo avisar? Eu devo ligar no 190 da brigada? Eu devo ir até a delegacia? Eu devo prestar uma ocorrência? Como eu, cidadão, devo acionar o Estado em uma situação em que eu veja que está ocorrendo uma vulnerabilidade, ou por parte de uma mulher, ou por parte de uma criança, ou por parte de um adolescente, ou até mesmo de um idoso, que são as populações aí mais fragilizadas. Lembrando que a gente vai agora uma fase em que se acumula, né? A população do Rio Grande do Sul é a que mais envelhece em todo o Brasil, e também existem situações de violência ou de negligência também contra os idosos. O que vocês podem trazer para quem nos acompanha, enfim, qual o canal correto de acesso nesse tipo de circunstância? Bem, quando a circunstância está acontecendo, nós estamos vivenciando, nós estamos ouvindo uma agressão que a pessoa está passando, sabe que aquela violência está acontecendo, seja com o vizinho, seja presenciando em alguma outra situação rotineira, o nosso botão do pânico, que a gente chama, é o 190, porque ali está um caso de flagrante, né? Então, a Brigada Militar vai deslocar o local para tomar as medidas necessárias ali contra os agressores. Isso seja numa violência contra a mulher, seja numa violência contra qualquer pessoa, né? Diferentemente o vizinho ele está escutando, sabe que ocorrem violências, naquele momento não está acontecendo e quer fazer uma denúncia, aí realmente ele fica com a cargo da Polícia Civil, que vai possivelmente aí elaborar uma investigação. Mas no momento da agressão, está presenciando o correto, nós como cidadãos, né, chamaríamos então o 190 para que a gente possa ir lá dar esse suporte, seja para aquela criança que está passando por um problema, está passando por uma violência, seja para aquela mulher, para o apoio naquele caso imediato.
E aí, assim, só para complementar, né, o que a capitã está falando, então, se já passou essa violência, ou naquele momento tu não quis, tu não te encorajou, tu ficou pensando, às vezes não é, vou me meter, não vou me meter, então, aí valem todas as propostas que tu disseste, seja fazer uma ligação para a delegacia para perguntar como é que tu pode denunciar, fazer uma denúncia para o 180, ligar também para a Brigada Militar e dizer, mas eu queria tirar uma dúvida, assim, eu acho que aqui na minha casa, próximo, está acontecendo tal situação. Então, fazer alguma coisa. De que forma? Daí tu escolhe o que tiver mais à mão, né? Às vezes também entrar em contato com a própria vítima. Vai depender, é muito caso a caso, né? Às vezes é uma pessoa mais idosa. Tu vai ter, assim, uma forma de acessar de uma forma, assim, mais cautelosa, o que te apresentar melhor no momento, ou então tu acessa as autoridades e já informa. O 180, que é um Disque Direitos Humanos, tu vai ter, assim, anonimato total. Mas tu também pode ligar para uma delegacia e dizer, olha, eu fico em dúvida se a minha vizinha tem um problema, se os filhos apanham, não sei de quem apanha, pode fazer a denúncia para o Conselho Tutelar, enfim, a rede, ela funciona nesse sentido, assim, né? Então, a rede é composta por vários órgãos, no próprio Poder Judiciário, claro que num balcão do Judiciário tu não vai ter isso, né? Mas, então, na dúvida, liguem para a Brigada Militar, liguem para a Polícia Civil, façam a denúncia, as denúncias todas são recebidas e elas são checadas, né? Às vezes com mais vagarosidade, às vezes com menos vagarosidade, depende da nossa possibilidade e da própria assim, situação, né? Se não for o caso de flagrante, que não for o caso de chamar a Brigada Militar naquele momento, ou então numa outra oportunidade, esteja atento e chama a Brigada Militar, então, assim, daí não se sabe quem chamou, a gente sabe da dificuldade que é preservar quem denunciou. A gente tem que fazer isso. Quem denuncia tem que ser preservado. Tanto a Brigada Militar como nós cuidamos. E não é necessário que tenha uma testemunha que seja a vizinha, que falou, que viu que a mulher é agredida, que o idoso é agredido, né? A prova vai vir unicamente de nós. Não vai ser dito, tais pessoas... Eventualmente a gente diz, os vizinhos chamaram a ponto de que tu tanto faz agressões para os teus familiares, para os teus filhos, ninguém aguenta mais, né? Mas, enfim, ninguém vai ser nominado, ninguém vai ser taxado por denunciante. E, realmente, a gente tem, né, um aumento muito grande das denúncias, assim, e cada vez mais se desmistificou essa situação de que não se mete na briga do casal, né? Acho que isso aí já mudou bastante, assim, né? Muito bem. Eu quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando, a dona Lorena Volpe Corso, lá no Retiro, o Jonas Gnatti também está conosco, o Ivan Schmidt, um dos grandes nomes da Brigada Militar da história aí de Nova Prata, hoje já na reserva, manda um abraço para toda a nossa bancada, a dona Carmen Corso, a Maria Dolores Zilli, a Aline Bristotti Prestes, que também está conosco. O nosso programa conta com o apoio de Postal Engenharia, Viver Móveis, Unimed Vale das Antas, Tá na Roda Pneus e Sicredi. No próximo bloco, no mês passado, um assassinato ocorreu numa tarde de domingo aqui no centro de Nova Prata. E nós vamos tocar nesse assunto e nos seus desdobramentos. 2 minutos, nós já voltamos. Confraria da Gastronomia de Nova Prata apresenta Sabores de Inverno, especial Wine Day. Dia 18 de agosto, sexta-feira, a partir das 19h30, no Grêmio Pratense, sede histórica. Uma experiência gastronômica que Nova Prata nunca viu. Com open bar de vinhos selecionados e espumantes. Open food com risotos, pães, pizzas, massas, sobremesas e muito mais. Apoio CDL Nova Prata e Secretaria de Turismo. Tudo começou aqui. E já faz algum tempo que estamos na estrada. Ela é nossa vida, nossa parceira, nossa casa. Ela nos levou a diferentes lugares, abrindo caminhos e ganhando o mundo. Com humildade, seriedade, dedicação e muito orgulho. E também é aqui que vamos seguir adiante. Vipal, 50 anos de estrada. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito?
se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Muito bem, retornamos ao vivo para falar sobre segurança pública em Nova Prata, nesse atual momento. Comigo, capitã Carolina Bresolin e delegada Liliane Kran. E nesse segundo bloco, nós temos que falar sobre um outro fato que também ocorreu na cidade. Esse foi no mês passado, no último dia 23 de julho. Um homem foi esfaqueado no centro da cidade de Nova Prata. Ele foi identificado como Juliano Fraga Lourenço, de 32 anos. Ele foi encontrado esfaqueado na região central, próximo aqui ao Salão Paroquial. Nós estamos a quase 2 quadras disso. E no município, foi numa tarde de domingo. Ele foi gravemente ferido aí a partir do uso de uma arma branca. Ele foi atendido aí pelo serviço de atendimento do SAMU, encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A pergunta que eu faço, tanto para a capitã quanto para a delegada, existe algum fator que implique no risco de você ser assassinado nos finais de semana no centro de Nova Prata? A gente tem que voltar lá para o caso que ocorreu em 2020, o caso Zinho. São situações isoladas ou o centro, de fato, ele se torna perigoso aos finais de semana? O que a gente pode falar sobre essa situação? E aí eu jogo nesse balaio de gato a situação do calçadão, que a gente presencia aí várias coisas que acontecem na noite, né? Quem passa pelo calçadão de Nova Prata um pouco se apavora, um pouco se assusta e um pouco fica em dúvida, né? Que rumo tomaremos quanto sociedade, se isso continuar acontecendo, ou quando essas pessoas de fato tiverem que assumir algum posto na comunidade local, e a gente vê comportamentos muitas vezes degradantes acontecendo no tão belo centro de Nova Prata, em especial sextas à noite, sábados à noite, domingos no final do dia. O que os órgãos de segurança podem nos falar sobre esse tipo de ocorrência em específico? Bem, eu acho que para começar, assim, a questão da morte do Juliano, do homicídio do Juliano, ele é menos preocupante e, em termos de violência, ele teve uma conotação de menor violência do que a morte do Zinho, obviamente, porque aquela morte do Zinho, ela foi fruto de uma barbárie, praticamente, né? Então, problemas nós já temos no centro de Nova Prata há mais de 4 anos, né? A questão de ter mais movimento, de nós termos o calçadão mais badalado, assim, mais ou menos em 2017, antes disso, nós não tínhamos alguns dos bares, era um local bem mais tranquilo. Mas só para, depois eu retomo esse assunto, mas só para dizer, assim, são homicídios, respondendo a pergunta, tu tens risco de estar no centro de Nova Prata e sofrer um homicídio? Eu diria que não, nós não estamos neste cenário, né? Nós estamos bem antes disso. Acontecem e tem motivações. Esse homicídio do Juliano, ele tem andamento, ele está, assim, em investigação, só que é uma investigação que ela não pode ser aberta, né? E, às vezes, muito menos em algum momento como esse. Infelizmente, eu não vou poder dar detalhes dessa investigação, mas tem um fato muito distinto e muito de uma violência não justificável, porque nenhuma é justificável, né? Mas, sob o ponto de vista de crime, depois que todo mundo souber, vai ver, assim, que é um crime mais recorrente, né? Em discussões que tu acaba tendo ali, não foi um assalto, não foi nada disso. Então, tu acaba tendo esses homicídios em outros locais e esse só mudou de local porque foi perto do calçadão. Mas ele não é deste tipo de violência. O crime do Zinho, sim, é um crime em que a pessoa estava embriagada, estava com
amigos todos confraternizando e bebendo uma tarde inteira, e essas pessoas todas estavam suscetíveis, como é o caso do Calçadão, a tipos de ocorrências que sejam brigas, facadas, tráfico de drogas, consumo de bebida alcoólica por menor, e isso vai de uma necessidade da população jovem de sair, de ter essa válvula de escape que são alguns bares, e hoje em dia é a questão de beber na rua, né, que todo mundo está bebendo na rua e levando a bebida alcoólica muitas vezes, e que os jovens estão saindo cada vez mais cedo, né, antes do esperado, antes dos 18, e naquele sentido ali, naquele afã, nós temos aí gente de 14 anos frequentando o centro, né. Tá muito complicado. A Brigada Militar faz o patrulhamento, mas nós não podemos retirar as pessoas da rua, né? Então acaba público, que né? é o público, é o local público, e aí acaba tendo nichos de pessoas, que é a juventude ali, em condutas completamente assim, né? Anômalas. Anômalas, ou vamos dizer assim, né? Enfim, estão ali, né? Estão ali, como é que eu ia dizer, sem muito pudor, né, com relação ao que falam, o que fazem, o que consomem, né, então, expondo a juventude deles, né, hoje em dia tu não pode proibir nada, né, então, assim, também nós não podemos cobrar tudo da segurança pública, né, nós não estamos com medo de reprimir condutas e de avaliar pessoas, isso tá errado, aquilo tá certo, terminou, né, o politicamente correto é tudo vale, então, assim, é complicado que a sociedade, ao mesmo tempo que ela autoriza tudo isso, né, porque eu não posso, um monte de coisas eu não posso mais taxar. Como eu sou, já atravessei muitos anos, assim, para mim tem coisas que não cabem, né? Essa questão dos pais não poderem rotular, de todo mundo ter que aceitar todo mundo, gera esse tipo de sociedade que a gente tem. Eu não quero dizer que é certo ser ortodoxo, mas eu quero dizer que a gente perdeu, especialmente depois da vinda da internet, a gente perdeu um pouco o fio da meada, a gente perdeu um pouco o norte, e as pessoas perderam um pouco de noção, né? De respeito consigo mesmo, com o seu corpo, com os outros, né? A pandemia veio para que todo mundo ficasse muito melhor, e as pessoas não ficaram. Elas estão cada vez mais querendo curtir a vida, a sua vida. Aí não interessa se fez xixi na calçada, se o empresário que está ali depois vai ter que limpar, se tu tem um vizinho doente, ele tem perto do hospital, né? E o som alto, isso eu acho que anos atrás era uma coisa mais repudiada por todos, e o comportamento social era outro. Pernicioso seria uma boa palavra. Pernicioso. Capitã, como é que a Brigada enxerga e o que ela pode fazer também, porque o espaço de limitação do oficial da Brigada Militar, ele é muito restrito, né? Onde eu posso agir e onde eu não posso agir. E se eu agir, eu serei questionado. Tem mais esse capítulo. Exatamente, né? E a gente age dentro do que a lei nos permite, né? As leis cada vez mais liberais, como a delegada falou, o mundo cada vez mais liberal, nós também não temos como restringir determinadas situações. A respeito do Calçadão, um local público, né, frequentado por adolescentes, o que eu vejo é que muitas vezes, essas crianças, muitas vezes, que lá frequentam 13, 14 anos, né, os pais perderam o controle sobre os filhos e aí acabam muitas vezes passando essa responsabilidade para as autoridades, quando na verdade se educa em casa, não é a escola, não é a segurança pública, a educação ela vem de casa. E o local, o problema não é o local, o problema são as pessoas que frequentam o local, né? Então, o problema sempre vai ser comportamental. E eu saber o que meu filho faz, com quem o meu filho anda, o que meu filho carrega dentro de uma mochila, o que meu filho carrega dentro de uma bolsa, o que meu filho vê na internet. Isso não é um problema. Isso não é um tabu, isso é uma responsabilidade dos pais. Hoje em dia, criar um ser humano é difícil, mas é o que tu vai querer lá na frente. O que tu tá dando pro mundo, né? Então, a gente muitas vezes se preocupa, questiona, aponta, por que aquele local, por que tal coisa? Tá, mas o que eu estou fazendo dentro da minha casa para que seja diferente, né? A gente não pode passar essa responsabilidade. Os pais têm que saber, têm que confiar. Meu filho vai sair hoje à noite, eu tenho a plena convicção que ele não vai estar se envolvendo com drogas, ele não vai estar saindo com pessoas erradas, né? Mas isso vem de casa, isso a gente não tem como controlar, né? A gente realiza, na medida do possível, os patrulhamentos no calçadão, que sim, é um ponto que a gente enfrenta
com maior perturbação ao sossego, então, como a delegada falou, som alto, né? Autuando ali na medida do possível, mas essas questões de bares, questões de bebida, a gente também não tem o controle, né? A gente não pode proibir que um local venda bebida, que as pessoas frequentem o local, que lá sentem para se divertir com os amigos, que conversem alto, porque nós vivemos numa sociedade que autoriza esse tipo de situação, né? Então, nós, como segurança pública, nós também temos um limitador até onde ir e o que podemos fazer. Agora, por exemplo, com esse avanço aí da descriminalização da maconha, a gente vai ver o cenário que nós vamos ter logo ali na frente. Isso tudo, com certeza, vai ser muito mais acentuado. Nós vamos ter sérios problemas logo ali na frente, com crianças, com adolescentes envolvidos com o uso de entorpecentes e com algo que vai ser banalizado. Né? E que é tão sério, né? A nosso ver é extremamente sério, né? Essa situação agora, desculpa, ela está em pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal. O fato é a descriminalização do porte de maconha, seja na quantidade estipulada. Hoje se tem uma quantidade que seria legalmente que o sujeito não vai responder para o traficante, ele vai responder um termo circunstanciado, que seria a posse, não sei. Mas desculpa. Nunca, não existe uma quantidade, assim, né? Existe uma circunstância, existe um contexto de questões que te levam a enquadrar para um ou outro crime, né? Nunca existiu essa quantidade. Uma forma abonatória e hoje a gente encara isso em debate em termos de Suprema Corte. Aí se erguem bandeiras para todos os lados. Eu concordo com a posição das autoridades. Eu acho que, deixamos de ser ortodoxos e passamos a ser liberais, talvez liberais demais. Aí se erguem bandeiras. Não, nós temos uma situação muito boa no Uruguai, nós temos uma situação muito boa na Holanda, nós temos uma situação na Califórnia. E aí, quando você começa a buscar a fundo como essas sociedades estão hoje ou o que isso impactou, o pessoal fala, se eu estou com um cigarro de maconha, eu posso circular tranquilamente. Eu disse, a questão é como isso vai subindo degraus e a questão é, eu posso usar determinada droga durante 30, 40, 50 anos e não apresentar nenhum risco. Mas essa é uma questão subjetiva. Como eu vejo isso num efeito dominó em uma sociedade inteira? Hoje eu tenho um ponto da cidade onde ocorrem situações de nível pernicioso, vamos usar essa palavra, com adolescentes, com crianças, 13, 14 anos. E aí quando eu anuncio em todos os jornais e canais de comunicação que o ministro votou a favor do porte, da descriminalização do uso, por exemplo, da maconha, que é uma droga, por ter diversos entendimentos, como isso se reflete na sociedade, como a juventude vai encarar isso. E outra, tem aquela questão, nós vivemos uma juventude de Instagram, nós vivemos uma situação imediatista, né? Eu era do tempo que ainda era o telefone fixo discado e hoje a gente tem diversos meios de comunicação. E esse imediatismo que a rede social traz, eu quero ficar rico agora, eu quero ter um carro importado agora, eu quero viajar para Paris agora, eu quero usar isso agora, eu quero ter essa sensação agora, eu quero ver borboleta no céu agora. Então, tudo vai sendo puxado para cá. Eu preciso viver aquilo que os nossos pais levaram uma vida inteira para alcançar. Eu preciso, antes dos meus 20 e poucos anos, ter tudo. E como é que se encara os profissionais da segurança que veem esse debate avançando a passos largos? E eu acho que nesse atual momento que nós estamos, isso vai ser pedra morta, né? Nós vamos ter essa descriminalização, isso vai ocorrer. Se fosse no governo anterior, isso não aconteceria, por uma questão de viés político. A gente tem agora essa situação posta, eu acredito que nós vamos encarar essa circunstância em uma sociedade que não tem o mínimo das necessidades básicas atendidas. Aí o sujeito vai poder circular com seu cigarro de maconha para frente e para baixo. Se for só isso, tudo bem. Mas quais comportamentos vêm por trás disso e como os órgãos de segurança encaram essa situação? Bem, eu respondendo aqui em nome da instituição, né, em nome da brigada, com certeza a grande maioria enxerga dessa mesma maneira, mas eu como cidadã e policial militar, com péssimos olhos, com certeza. É um caos, porque o caos instaurado. O uso não vai trazer só um problema de saúde pública, na qual o Brasil não é a Holanda e não é o Uruguai, que tem possibilidade de amparar um viciado que vai virar
possivelmente um viciado, para dar esse apoio para ele para uma internação, possivelmente no futuro. Então, aí só a partir daí nós já criamos um problema de saúde pública, né? Um problema com transtornos, um problema de adolescentes e adultos sendo criados já com base em entorpecentes. E no lado da segurança pública, então, nem se fala, porque quando a gente incentiva o uso da droga, nós estamos incentivando por trás disso, e do modo velado, muitas vezes, o tráfico de drogas. E o tráfico de drogas, nós estamos falando de organizações criminosas, nós estamos falando de crimes que estão chegando para o município, né? Com eles, homicídios por disputas de território, por disputas de pontos de drogas, por disputa pelo comércio local. Nós estamos falando de contrabando de armamentos. Então, nós estamos trazendo uma série... Lavagem de dinheiro, né? Porque dá muito dinheiro, empresa, né? Nós estamos trazendo uma série de outros crimes por trás de apenas de um uso. Então, muitas vezes, é um assunto delicado que eu acho que eles não levam a fio tudo que vai se desencadear a partir daquela decisão, né? Essa é uma decisão muito séria, é algo que vai afetar lá na frente a segurança pública, os locais pequenos, as cidades menores, talvez não agora num curto período de espaço de tempo, mas num longo período de espaço de tempo, o avanço da criminalidade, a mudança própria, organismos criminosos, facções criminosas, o avanço desses organismos dentro de municípios que até então não tinham, né, um número tão grande, não eram tão... o comércio não era tão ativo. Então, sim, de uma forma velada, acaba-se até incentivando o próprio tráfico, que não vai ser descriminalizado, né? E nós então, tivemos... E tivemos uma ocorrência, falávamos antes de entrar no ar, na cidade de Guaporé, que é próximo aqui, você só vai 30, 40 quilômetros. Tivemos um tiroteio, um confronto numa das principais avenidas, e como a gente tenta fazer com que isso não chegue próximo a nós, e não existem mecanismos para impedir que isso chegue, e o tráfico acaba sendo sempre essa matriz financeira desse tipo de organização. Exatamente. Essa ocorrência de Guaporé, eu estive presente ali no local, que também é um dos municípios ali do meu comando, e a situação que nós estamos passando, vivenciando em Guaporé é a disputa por facções criminosas, né? Não é por nada que a gente tem o alto índice de homicídios quando nós temos um alto consumo de entorpecentes no município. Então, eu até falava numa das entrevistas que fui dar ali na Câmara de Vereadores, que o usuário tem sangue nas suas mãos. Eles têm muito mais sangue do que o traficante, porque se não existe consumo, não existe o tráfico, e não existe essa disputa por facções criminosas por um local tão rentável. Então, isso é um problema hoje de saúde pública, é um problema educacional. Isso jamais é esclarecido, né? A gente sempre, como distancia e como romantiza, né? Ah, mas é uma experiência minha, eu vou fazer uso dessa substância. Imagina o que os pais vão dizer, né? Agora é liberado, agora o colega está postando, agora o outro faz. É engraçado qual vai ser o argumento para que tu não use aquilo, né? Se aquilo é legal, pode, né? Tu vai ter, os pais terão muita dificuldade. E as redes sociais, elas potencializam todo tipo de moda que aconteça, é mais ou menos moda, né? Então, vai ser mais fácil esse primeiro acesso, como a capitã está dizendo, e esse primeiro acesso, quando a gente trabalha, a gente começa a fazer as conversas com eles, ninguém começou usando pó, né? Ninguém começou, resolvi, hoje eu vou usar crack. Não! É como, por exemplo, assim... tu não começa por uma coisa mais forte, entendeu? É uma coisa... É tão natural que esse ingresso para o uso de substância entorpecente, até hoje, então, entorpecente, começa pela maconha, né? Em rodas de amigos, cada vez mais cedo, no início, né? E depois ele vai não satisfazendo mais, porque aí tu tem questões de dependência, né? E tu, então, busca... Primeiro, tu tem aquele barato com um tipo de entorpecente, depois aquilo não te supre mais, e aí tu aumenta, e aí um dia tu já está no último tipo de uso de drogas, assim como a gente também pode falar aqui da dependência medicamentosa, que é alguém que começou a usar morfina por causa de uma dorzinha aqui, ou alguém que tem acesso à morfina, a remédios, e daqui um pouco está precisando usar altas doses. Então, isso é químico, isso é do organismo, né? E a maconha é a porta de entrada. Então, eu só faço duas perguntas, né? Como é que os pais vão justificar que não pode porque aquilo é bom, né? Porque aquilo é ruim se aquilo é permitido. Desculpa, vai justificar que não pode, mas é permitido, né?
Então, assim, por que tu tá me proibindo, né? Não, mas Por que tu tá- se falaram em Brasília que agora pode, por que não pode? E aí a minha segunda pergunta é a seguinte, o cigarro também foi considerado uma coisa positiva, ele não fazia mal, só que nós vamos ter que sofrer todo esse prejuízo para daqui a uns anos ver que era melhor ter segurado. Cigarro também não era. E agora o que se vê com relação ao tabagismo, né? Um grande problema para todos os níveis, né? Não, Um problema econômico, um problema de produção ali na agricultura, que ele também tem um impacto negativo. Então, assim, agora ele é um problema. Mas lá, quando em 1960, ele era uma coisa charmosa, fumar na TV, aqui tu possivelmente estaria fumando, nós também. Então, não quer dizer que é bom só porque está liberado, né? Assim como beber em excesso também não pode, assim vai. E é bom beber? Talvez não, né? Porque tu pode ter esse problema de adição com a maconha, com o cigarro, com o doce, com qualquer coisa. Isso está bem colocado, né? Sim. A situação é que nós vivemos uma onda de progressismo, né? Os governos progressistas, essa palavra é difícil de sair, né? Ao contrário do rock progressivo, que é uma coisa boa e que eu aprecio, os governos progressistas, eles trazem essas reformas do vamos modernizar a nossa sociedade, nós não podemos ficar com todos esses valores conservadores do passado, porque isso não nos cabe mais. Como se tivesse tudo ajustado, Como né? se tivesse tudo ajustado. Como se a sociedade estivesse perfeita e Pronta pra podendo receber mudar, essas porque mudanças. nós precisamos de mudança, né? Não tem nada para mexer no que tá acontecendo. Tá tudo ok, né? Então vamos mudar e vamos trazer o ponto para esse assunto novo, que é um assunto interessante, que é um assunto palpitante, que é como outro país fez, mas não dá para repetir alguma coisa que tenha de bom nesses países, como a educação, como a saúde, como qualquer coisa. E aos progressistas de plantão, eu sugiro acompanhar, tem diversos vídeos na internet, hoje tudo fica muito fácil acessar, a realidade das cidades na Califórnia, as grandes cidades da Califórnia, né, São Francisco, que a gente via aí, né, o que essas cidades viraram a partir de hoje. Você tem zonas inteiras, aquilo que nós temos em São Paulo, que é uma cracolândia, você tem espalhado por todas as cidades da Califórnia. Lá a droga mais utilizada é o fentanil, que, vamos dizer, é o crack deles, né, é uma droga injetável, é um remédio, isso cria diversos vilarejos de pessoas em estado de Zumbis. As pessoas não andam, não falam, não comem. E essa marcha progressista não leva em conta que se o ministro que diz que nós podemos descriminalizar o porte de maconha encara isso de uma forma tranquila para se ter na sociedade, ele vive em uma parte da sociedade, em um nicho muito privilegiado, onde me cabe fazer a análise pormenorizada e dizer que não vai fazer mal e que o sujeito pode andar com o seu baseado por onde bem entender. Isso demanda estudos, né? Não só por parte da segurança pública, estudos de grupos de saúde pública e de segurança pública, né? Para decidir uma coisa que vai impactar na sociedade como um todo e em diversas áreas, né? Acho que é uma decisão única, isolada, com base, sem termos estudos técnicos realmente e com base em outros países, é algo muito superficial para um assunto que merece bastante aprofundamento. E tem aquela música do Biquíni Cavadão, né, que é dos anos 80, que diz: eu sou do povo, eu sou do Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Então aquilo que se transita na camada intelectual ou aquilo que está versado às academias que vão discutir esse assunto e que trazem essa liberação como uma possível forma recreativa para evitar outros problemas, não vai dar cabo de resolver a situação do nosso adolescente que está queimando um baseado ali no calçadão na sexta-feira de noite na frente de todo mundo. Isso já acontece. Então, a forma com que isso avança, eu digo, é um efeito dominó, porque a sociedade brasileira não é concebida para esse tipo de coisa. Nós precisamos de uma série de leis para reprimirem comportamentos, porque nós não temos as nossas necessidades básicas de educação, por exemplo, supridas. E aí você não vai ter professor de matemática para colocar no colégio e os alunos já estão chegando em agosto sem professor, mas daí você libera, caminha com o teu cigarro de maconha por onde você quiser. Isso cria um efeito nocivo. Eu acho que sim, nós teremos sérios problemas. Não é o cigarro de maconha em si, mas é o que isso pode desvirtuar no futuro dessa pessoa que está em formação e o que isso vai incidir dali para frente em um comportamento de uma sociedade global como a que a gente tem.
Daria muito para falar, né? Mas no próximo bloco a gente fala sobre exatamente situações que ocorreram no centro, brigas e agressões, e vamos fazendo o nosso fechamento. O tema é pesado, mas ele deve ser pautado com responsabilidade. O agradecimento especial a Sicredi, Tá na Roda Pneus, Unimed, Vale das Antas, Viver Móveis, Postal Engenharia e Vipal Borrachas, 50 anos. Um abraço para o Luiz Fernando Schneider, para a Cleri Busato, para o Renato Roncato, o seu Pedro Machado, a Daniele Corso, a Laura Pietacúnico e a Nair Polezelo, que também estão conosco aí nos nossos portais. A gente volta em 2 minutos para encerrar o bate-papo dessa noite. Postal Engenharia. Confiança, inovação e qualidade. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Confraria da Gastronomia de Nova Prata apresenta Sabores de Inverno, especial Wine Day. Dia 18 de agosto, sexta-feira, a partir das 19h30, no Grêmio Pratense, sede histórica. Uma experiência gastronômica que Nova Prata nunca viu. Com open bar de vinhos selecionados e espumantes. Open food com risotos, pães, pizzas, massas, sobremesas e muito mais. Apoio CDL Nova Prata e Secretaria de Turismo. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tá na Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Tudo começou aqui. E já faz algum tempo que estamos na estrada. Ela é nossa vida, nossa parceira, nossa casa. Ela nos levou a diferentes lugares, abrindo caminhos e ganhando o mundo. Com humildade, seriedade, dedicação e muito orgulho. E também é aqui que vamos seguir adiante. Vipal, 50 anos de estrada. Último bloco do nosso programa Ponto a Ponto. A pauta especial hoje é segurança pública e fatos que envolvem violência, traficância e outros assuntos tenebrosos que a gente tem que tratar aqui com a nossa força policial. Capitão Bresolim e delegada Liliane Kran. Nesse terceiro bloco, o fato ocorreu lá em 2021, numa noite quente de novembro de 2021, mas a gente rememora porque o verão está chegando. E de acordo com as informações, vídeos circularam naquela época, na madrugada de 12 para 13 de novembro de 2021, onde uma briga generalizada tomou conta da região central aqui de Nova Prata, não sei se você vai lembrar. O tumulto foi registrado na madrugada. Nas filmagens é possível ver diversos jovens deferindo golpes uns contra os outros. As informações de quem vive no local dão conta de que o fato é recorrente. E todos os anos, especialmente nas noites de calor do verão, diversos jovens pratenses vão até a Praça Central e, ao primeiro sinal de desentendimento, se parte para as agressões físicas. A população local, através das redes sociais, demonstra descontentamento e preocupação em circular pelo centro da cidade à noite. O fato não é recente, mas o risco é presente e as chances de novas ocorrências sempre estão aí de forma latente. Qual a opinião sobre o fato e o que a gente pode falar sobre conseguir alguma forma de controle ou de extirpar esse tipo de comportamento, ou temos que conviver com esse risco? Como falávamos então anteriormente, o problema educacional, comportamental do ser humano, né? Nós não temos ali
um problema criminoso, eu diria, né? É um problema comportamental. Jovens, com certeza, com álcool, embriagados ou com potencializados por uso de drogas, algum sempre, tipo de né? droga. E a gente volta para esse novo assunto, né, da maconha novamente, né? Que potencializa as reações e qualquer outra atividade aí que venha a ser feita. Com certeza, a época quente também o pessoal acaba saindo um pouco mais de casa, aproveitar as noites, aproveitar as tardes no centro da cidade. Isso também potencializa os encontros, né? E reafirma aí os reencontros desses jovens. O que cabe a nós, a Brigada Militar, é o patrulhamento, poder se fazer presente nesses locais, né? Nos momentos de maior número de aglomeração. Nós, com o efetivo que temos, né? Pois é. Com o efetivo que, com certeza, a comunidade sabe da realidade da Brigada Militar. Então, a possibilidade de estarmos presentes ali para conter a situação. O que muitas vezes acontece é que a gente não consegue ter um policiamento constante ali no centro da cidade, e aí acaba que a sociedade, em alguma briga, alguma coisa que acontece, acaba ligando para o 190 e a gente desloca uma viatura, se nós não estivermos presentes no município, de alguma outra cidade da região, para vir prestar aquele apoio e aquele atendimento, né? E que muitas vezes chega no local e a situação já passou, né? Já não é mais aquela momentânea, né? E o que eu gostaria de colocar também, assim, mais para a população, né? E todo esse atendimento que a Brigada Militar, então, em se tratando de conseguir chegar e ainda atender essa ocorrência, nós temos ocorrências cada vez mais complexas. Antigamente, assim, chegava a brigada e aí, então, já dissipava o movimento, né? Hoje, tu chega ali, tem alguém que não quer entrar para a viatura, resiste, tu tem que passar pelo hospital, não quer ser abordado, não quer ser identificado. Então, assim, as pessoas querem muito milagre das forças de segurança pública, né? Então, assim, também chega na delegacia, se eu tenho um menor, eu tenho que fazer o procedimento de chamar o conselho tutelar. Então, as ocorrências, quando atendidas, elas são muito mais, elas não são mais rápidas do que eram antigamente, né? Nós temos mais procedimentos, porque se tu tem jovem embriagado, tu chama o conselho, tu chama o pai, tu entrega. Então, assim, é complexo, né? Não é aquela coisa simples. A pessoa chega assim, mas se ele tá brigando na rua, por que a brigada não chegou lá e não deu um pau em todo mundo, né? Vamos falar a verdade, porque assim, por que a brigada não chegou lá, não baixou o cacete naquela gurizada? Sim, aí vem um policial militar que não é para fazer isso, que de regra não faz isso, dá um encontrão que seja, tem alguém filmando que já vai acionar não sei quem. Então, assim, as ocorrências são complexas, a brigada tem pouco número de agentes, não pode estar em todos os lugares, e quanto mais envolvendo menores, em que pese as pessoas digam, não vai dar nada, isso dá uma trabalheira enorme e repercute na nossa incapacidade de resolver outras questões mais sérias da Polícia Civil, que fica ali com o sobreaviso que não existe, com um plantão que não existe, né? Que também tem uma sobrecarga, porque nós não temos uma DPPA, como tem em Caxias, como tem em Bento Gonçalves, como tem em Lagoa Vermelha. Então, nós temos também que deslocar policiais, que depois, durante a semana, tem as suas atividades. Então, tudo isso, para nós, também é muito ruim. Parece que ninguém atua, porque ninguém quer a resolução desse problema. Não, nós, mais do que nunca, gostaríamos de resolver da forma mais fácil, mas não é fácil. E não é rápido também, né? E aquela receita... E não é simples, né? E aquela receita antiga, né, capitã? Não, tem que chamar o brigadiano e ele chegar distribuindo gentileza. Hoje, o oficial da Brigada Militar ele tem uma série de responsabilidades e as suas ações são avaliadas e corrigidas por órgãos superiores. Então, se o oficial já está de posse da sua farda, ele tem que agir com uma tremenda responsabilidade sob pena de ser responsabilizado civil e penalmente também pela sua ação, né? Exatamente. Nós somos o Estado naquele momento, né? E como Estado, nós vamos ser responsabilizados. E a sociedade cada vez mais vai criando legislações mais brandas, né? Liberais, como a gente comentava. E a gente tem atuações dentro desses padrões, né? Nós não podemos jamais chegar numa situação como essa e falar, né? Como a delegada falou, baixar aí o cacete em todo mundo, né? Não é assim que funciona. A gente vai ter uma série de requisitos e uma série de protocolos a serem cumpridos.
Por óbvio que, quando resguardar a segurança, né, a nossa própria segurança ou a segurança de um terceiro, e for necessária a utilização de algum outro meio, ele será feito, né? Porque muitas vezes nós estamos com 2 policiais, a briga é generalizada, são inúmeras pessoas até partindo para cima dos policiais, Sim. que vão precisar fazer uso de instrumentos, às vezes de menor potencial ofensivo e às vezes não, às vezes até arma de fogo, para conseguir se resguardar, né? Então, isso já é algo notório, né? Eu não faz muito tempo que estou no município, mas já me foi repassado que realmente as brigas que aqui acontecem, o pessoal tem essa dificuldade de ser abordado, de ser identificado, né? Algo que é para ser contido no momento acaba gerando um tumulto muito maior. Então, de uma situação delicada, que era uma briga, sei lá, entre 2 ou 3 pessoas, aquelas pessoas se revoltam contra os policiais que estão ali para efetuar o trabalho deles, né? Que é para trazer a tranquilidade pública, para trazer a sensação de tranquilidade, a sensação de segurança pública. Então, realmente, como a Liliane falou, é algo complexo. Muitas vezes, algo que era simples para ser resolvido, uma identificação, uma abordagem, acabar com o som alto, um recolhimento ali do som. Não é isso que acontece, né? Acaba se tornando numa desobediência, numa resistência, numa lesão corporal contra um policial. E aí passa pelo hospital e aí aquela guarnição, ela fica horas fora da naquilo rua, né? ali. Fora da... E aí eles fazem as pessoas como um todo, né? Por que a brigada não chega e vai terminando como se fosse mágico, né? Aquela questão de a gente não poder retirar as pessoas da rua, né? Então, há que se pensar que nós não temos o condão, especialmente a Brigada Militar, que é quem tem que atuar nesses momentos, nós não temos o condão de resolver essas situações que são situações da população, né, e que são situações que ainda tem como início, estopim, ou pelo menos como potencializador, o uso de bebida alcoólica, né, que faz com que a pessoa tenha uma resistência, e aí é muito difícil tratar com a pessoa embriagada, né, é quase impossível, né. Em conversas que a gente tem com profissionais da área da saúde, é retratado que nós vivemos as nossas cidades, elas têm um nível de poder aquisitivo maior do que se a gente for para grandes centros. Esse nível de poder aquisitivo maior das pessoas também as levam a um consumo mais elevado, tanto da bebida alcoólica quanto do consumo de entorpecentes. Isso acaba se desencadeando. Eu falava antes do efeito dominó, né? É o pai que vai beber mais em casa, é o filho que também vai beber mais na rua, e isso vai se desencadeando para outras valas e trazendo esses outros comportamentos. Em termos de efetivo, capitã, quantos policiais, se a gente pode dizer, quantos nós temos disponíveis para atuar na área de Nova Prata? Eles atendem somente Nova Prata ou tem que se deslocar para Protásio Alves, tem que ir para André da Rocha? Como é que funciona essa distribuição? E depois também a delegada, se rapidamente pudermos dizer, a Polícia Civil também para abraçar, né? A Polícia Civil, geralmente, ela chega depois que a ocorrência já se deu para investigar a autoria. Como é que nós estamos com os efetivos dos oficiais dessas duas instituições? Então, por uma questão, por óbvio, de estratégia, né? Até mesmo policial e por própria segurança, a gente nunca vai repassar a quantidade de policiais militares que nós temos em cada município. Mas, hoje, a cidade de Nova Prata, dos 17 municípios que compõem a minha companhia, é o pior local realmente em efetivo. Nós estamos com um déficit de quase 70%. Isso é um número histórico, né? É um número muito grande para uma cidade que economicamente é pujante, é uma cidade que depende, que necessita hoje de um policiamento mais preventivo, não só repressivo, mas também preventivo. Então, nós estamos com um déficit muito grande. O canal do 190, a Brigada Militar, ela nunca vai atender simplesmente e somente aquele município, porque nós somos a segurança pública. Então, se nós estivermos efetivo aqui em Nova Prata e não tiver efetivo em Nova Bassano e der uma ocorrência lá, nós vamos deslocar para atender, porque nós somos a segurança pública, independentemente do município onde for. O que acontece muitas vezes, né, não raras vezes, mas diversas, é que nós temos efetivos em outros municípios que estão responsáveis pela área inteira para o atendimento da ocorrência. Então, quando a gente fizer o contato com o 190, muitas vezes essa guarnição vai demorar para deslocar para o atendimento, porque ela está vindo de outro município para atender, né? E aí a gente vai ter essa deficiência, esse déficit, quando a sociedade precisava de um policiamento preventivo, um policiamento na praça, um policiamento bancário, um policiamento nos finais de semana, nos eventos que acontecem, no calçadão. Então, isso vai fazer falta na sociedade. Com certeza, isso traz reflexos, né? Reflexos aí de violência, reflexos da criminalidade, às vezes, por vezes, tentando avançar, tentando tomar localidades e tomando pontos, né? Mas nós temos, sim, uma grande deficiência em efetivo que está sendo trabalhada, né, para que a gente possa melhorar.
Mas o nosso atendimento do 190, de qualquer forma, será feito, né? Pela guarnição do município que for. Se não tivermos aqui, será atendido pelo município mais próximo. Isso sem dúvidas. Hoje a área de Nova Prata, ela compreende aqui Nova Prata e vamos até Guabiju e São Jorge, então é uma área muito grande, né? Nós temos quase 40 quilômetros de deslocamento, Nova Bassano, Nova Araçá, André da Rocha, Protásio Alves, todos esses municípios, Vista Alegre, todos esses municípios fazem parte da nossa área de atuação, né? O que nós temos hoje, que é algo que nos auxilia muito na repressão e não deixa, muitas vezes, com que essas organizações criminosas acabem tomando, né, localidades, tomando pontos, é a nossa força tática, né, que nos auxilia muito na repressão. São extremamente atuantes aqui na região. É o pessoal da Boina Preta, né? Exatamente, o pessoal da Boina Preta, que atuam fortemente em toda a região aqui da nossa localidade, reprimindo o tráfico de drogas, o consumo, reprimindo também a questão do contrabando, a questão de armamentos, né? E o avanço próprio das facções criminosas. Então, sem dúvidas, hoje eles são essenciais e fundamentais aqui na nossa comunidade, na nossa região, para que a gente também não tenha esse avanço. Mas a falta de efetivo acaba não nos propiciando ter um policiamento preventivo, que hoje a gente vê que era o que necessitaria já aqui no município, né? Que com certeza também é o que acontece na Polícia Civil como um todo, né? É um déficit do Estado, não é uma realidade exclusiva aqui da nossa região, é uma realidade do Estado isso. E isso acaba nos colocando numa posição de xeque, até quando a gente consegue manter na nossa cidade aquela posição da cidade do interior tranquila e pacífica que muito atrai o pessoal que sai dos grandes centros e vem buscar essa tranquilidade? Até quando a gente consegue manter esse status com um déficit de policiamento ostensivo de quase de 70%? Então, teríamos hoje a presença de alguém do município, mas enfim, o professor Duarte não pôde comparecer, mas cabe uma resposta ou uma ação mais efetiva para a gente pelo menos diminuir esse déficit de brigadianos nas ruas, para que a gente possa ter essa sensação de segurança pelo menos adornada aí com a presença ostensiva. Delegada Liliane, Capitã Caroline, mais alguma consideração que gostariam de fazer? Não, eu só gostaria de pontuar que da mesma forma, com relação à Polícia Civil, a gente tem um déficit enorme, assim, né? Nós deveríamos, como eu tinha falado, ter uma delegacia que funcionasse para abranger as ocorrências de final de semana, da noite, ou então pelo menos o aporte de 4 policiais novos para virem para a delegacia de polícia, porque nós tivemos aposentadoria sem reposição, né? Então, e o número de crimes ele só aumenta e as tipificações penais só aumentam e as investigações são cada vez mais complexas, né? Então, se nós já tivemos 12, 14 policiais civis, agora comigo são 7 aqui em Nova Prata, né? Então, tu sempre tem esse déficit aí no mínimo de 50%, né? O ideal, a gente nem fala mais do ideal, né? E que é muito político a questão de trazer policiais para uma cidade, de contemplar, assim, a contento uma região que tem economicamente bons índices e que tu tem ainda uma criminalidade controlada, que é o caso da nossa cidade, né? Se tu for comparar com a região de Caxias e a região de Bento Gonçalves, então, infelizmente, vão ser priorizados cada vez mais esses municípios de índices maiores. Ao passo que tu consegue controlar, tu também fica bem nos números e aí tu não recebe mais ninguém. Então, a gente sofre todos os problemas com a segurança pública. Pelo bom trabalho. Pelo bom trabalho e pelos índices. A nossa delegacia, por exemplo, ela tem um índice que ela tá um índice bem satisfatório. E aí ela também tem isso, né? Mas o qualificar, que é o nosso plano de controle ali, o nosso vetor, ele vai bem, né? Então, tu te desdobra, até a prefeitura também tem que agradecer, porque eles colaboram, outras prefeituras também, Protásio Alves está colaborando. Nós temos, assim, ajuda de um, ajuda de outro, né? Para a manutenção de estagiários para conseguir suprir essa falta de pelo menos 4 servidores. Mas é que, na verdade, quando tu precisa desenvolver coisas maiores e investigação, tem que ser por policial. Então, a gente está prejudicado. E é uma coisa de viés bem político, realmente, a vinda de novos policiais. Muito bem. Agradeço a capitã Caroline Bresolim, agradeço a delegada Liliane Kram, muito obrigado por essa noite. Com certeza podemos abordar assuntos que devem ser levados a ponto de reflexão e os órgãos de segurança também trazendo
a sua posição auxilia essa luz amarela que a gente tem que acender em relação à proteção e à segurança pública no nosso município. Um abraço para a dona Dalva Busato Bavaresco, que nos acompanha aqui também, para o seu Pedro Machado, que mandou o seu recado. Eu agradeço especialmente aos nossos patrocinadores, Postal, Engenharia, Confiança, Inovação e Qualidade. Viver Móveis, fabricação própria com liberdade de criação, Unimed, Vale das Antas, mudar de hábito. Tá na Roda Pneus, as melhores marcas de produtos e serviços para o seu veículo. Sicredi, gente que coopera, cresce. Vipal Borracha, 50 anos, a estrada ensina a vencer. Agradeço a nossa Duda Prigo aqui conosco. O melhor chá das quintas-feiras à noite é por conta dela. E hoje o nosso DJ Doug, que está aí, Douglas Causa, uma saudade enorme eu estava dele, e ele que está na nossa técnica na noite de hoje durante as férias de Jefferson Frois. Com produção de Fabiano Rodrigues de Oliveira, o Ponto a Ponto vai encerrando por aqui, desejando um ótimo final de semana a todos que nos acompanharam. Retornaremos na próxima quinta-feira. Uma boa noite.